ora pelo homossexual para ele aceitar a ajuda de Deus para lidar com os conflitos subjacentes, né, que está por debaixo do comportamento homossexual, e pede forças a Deus para amar esse indivíduo. O homossexual tem a tendência de reprimir conflitos ligados ao homossexualismo dele, crendo que é uma opção, que nasceu assim, que é genético. Esses argumentos são defesas contra a percepção dos conflitos interiores que levam à busca erótica de afeto, que, segundo um pastor americano gay chamado Colin Cook, ele diz que a homossexualidade, o que está no cerne da homossexualidade, seria a busca de afeto de maneira erótica. E para Iracy Doyle, uma psiquiatra e psicanalista que se formou no melhor Instituto de Psicanálise dos Estados Unidos, o William Allison White Institute, bem anos atrás, a tese de doutorado dela chama-se Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Ela diz que o homossexual sofre devido à repressão da heterossexualidade. Especialmente os pais de crianças pequenas devem entender o que é a ideologia de gênero, ou também chamada às vezes de ideologia da ausência de sexo. Devem entender isso os pais, para poder educar as crianças nos princípios bíblicos e escolher escolas para eles, para os filhos, que não ensinam essa ideologia, essa ideologia é uma crença, é uma ideia, né? Não nada provado pela ciência. É uma ideia, uma crença de que os gêneros masculino e feminino são construções culturais e sociais, não existindo apenas homem e mulher, mas também outros gêneros, e que cada um pode escolher um deles, adotá-lo ou adotar mais de um ao mesmo tempo. Isso é o que fala a ideologia de gênero, que é um absurdo, não é científico, é uma ideia. A socióloga alemã Gabriele Kubi diz assim: a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher e por isso diz: eu decido, esta é a minha liberdade, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. E ela termina dizendo: é a perversão final do individualismo. Você vai ver também a referência aí no artigo no meu site, drcesar.com. O Papa Bento XVI, lá em dezembro de 2012, ele afirmou que o uso do termo gênero liga-se à nova filosofia da sexualidade, na qual, diz ele, o sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida, e que o sexo é uma escolha que cada um pode fazer. Continua esse Papa Bento dizendo: a profunda falsidade dessa teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. De acordo com a ideia bíblica da criação, a essência da criatura humana é a de ter sido criada homem e mulher. Quando a liberdade para sermos criativos se transforma em uma liberdade para nós criarmos a nós próprios, então é o próprio Criador que é necessariamente negado. Essa referência desse Papa também você vai ver aí no meu site. Em 1993 surgiu uma discussão se haveria um gene gay. Quando a revista Science, Ciência, a revista top, né, no mundo, a revista Science publicou um artigo, um estudo de um indivíduo chamado Jim Hammer, dizendo que a ciência estava perto de provar que se nasce com a homossexualidade sendo uma variante normal da natureza humana. A mídia alardeou, né, fez um alarde sobre o tema, e revistas como a Newsweek, a revista Time, jornais como The Wall Street Journal e outros anunciaram sugestões de que cientistas haviam descoberto um gene gay. Até agora não se descobriu isso. Hammer, ele mesmo gay, Jim Hammer, ele depois disse assim: fatores ambientais têm um papel no surgimento da homossexualidade. Não existe, diz ele, um gene mestre que faz as pessoas gay. Não creio que seremos capazes de predizer quem será gay. Também a referência você vai ver aí no meu site.
O Simon Levey, no artigo chamado Uma Diferença na Estrutura Hipotalâmica entre Homens Heterossexuais e Homossexuais, ele tentou encontrar diferenças nos hipotálamos, que é uma região cerebral, de homens homossexuais e heterossexuais. Foi publicado na revista Science, número 253, em 1991. E ele comentou dizendo assim: é importante enfatizar o que eu não encontrei. Eu não provei que a homossexualidade é genética, ou que encontrei uma causa genética para nascer-se gay. Não mostrei que homens gays nascem desse modo, que é o erro mais comum que as pessoas fazem ao interpretar o meu trabalho. E ele termina essa parte dizendo: eu nem localizei um centro gay no cérebro. Bom, o psicólogo Michael Bailey e o psiquiatra Richard Pillard, em 1991, num estudo que seria, vamos dizer assim, a prova da ligação entre a homossexualidade e genética, usaram pares de irmãos, gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos, irmãos biológicos e adotados, para mostrar que a homossexualidade é mais frequente entre gêmeos idênticos. O que a maioria não sabe e a mídia não anunciou devidamente é que esse estudo, na verdade, apoia os fatores ambientais e não a genética no surgimento da homossexualidade, a qual, se fosse genético, então os gêmeos, especialmente os idênticos, univitelinos, teriam que ser homossexuais 100% das vezes, o que não acontece na realidade. Então, um outro indivíduo, Whitehead, o PhD Whitehead, ele diz assim: os genes são responsáveis por uma influência indireta, mas em média eles não forçam as pessoas para a homossexualidade. Esta conclusão tem sido bem conhecida na comunidade científica por umas poucas décadas, mas não tem alcançado o público geral. E ele diz: de fato, o público crê aumentadamente no oposto.